meu povo, galerinha concurseira, você que está aqui me acompanhando, dando continuidade a esse livro aqui. A gente vai continuar trabalhando o que a Ilza Martins Santana vai apontando ali como justificativa, que é justamente o objetivo de instrumentalizar o professor na sua atividade docente. É isso que ela escreve logo lá na introdução, e vai falar também que é, busca ali um impulso para novas buscas e realizações, e jamais motivos de frustrações ou bloqueios no processo educacional. Logo em seguida, ela já vai apontar para nós o porquê avaliar, que é justamente parte ali, componente do título. Ela vai explicar o que ela está chamando, né, de porquê avaliar. Por que ela está trazendo para nós ali essa pergunta, essa inquirição, esse questionamento? Por que avaliar então? E ela vai trazendo isso, né, que como questionado a vários professores, a centenas de professores sobre a avaliação. Então, ela vai dizer que a melhoria da instrução está condicionada a uma avaliação que seja eficiente. Perceba que ela está começando a trazer essa ideia da eficiência aqui e da eficácia, né, dentro dessa organização. Vai dizer também que o desenvolvimento pessoal só se concretizará se houver parâmetros que incentivem, que motivem o processo de crescimento. Então, ela vai apontar esse aspecto também do crescimento. Eu chamo muita atenção de vocês, porque ela vai trazer para nós, né, logo lá pelo iniciozinho, né, da ideia da melhoria da instrução, né, a ideia do desenvolvimento pessoal. Então, ela vai justificando o porquê avaliar, né? E também vai dizer que a avaliação nos dá respostas a estas perguntas. Que perguntas são essas? Os objetivos, né? Que objetivos são esses e os objetivos foram alcançados? Então, será que eles foram alcançados? O tempo previsto foi suficiente para poder dar aquela aula, né, para poder trazer aquilo que era interessante para o aluno? O programa, aquilo que você estruturou como conteúdo, você que organizou ali o conteúdo para o seu aluno, preparou as tarefas, foi suficiente? Ele foi cumprido? Os outros objetivos foram alcançados de maneira indireta, aquilo que estava indiretamente traçado ali também foram alcançados. Então, aí depois ela faz uma virada e vai perguntar como avaliar, né? Porque o título é justamente por que avaliar, como avaliar, né? Então, ela traz para nós o questionamento do porquê avaliar e justifica, depois ela vai explicar por que ela está chamando, né, esse livro de Por que avaliar e como avaliar, tá bom? Vai dizer que é indispensável verificar a extensão dessas capacidades aprendidas. Então, é importante checar, verificar, né? Ou seja, confirmar a aprendizagem do estudante. É importante que eu faça, preste atenção, é importante que eu faça com vocês questões de checagem, questões de fixação, para saber se você realmente aprendeu aquele conteúdo que a gente está trazendo para você aqui, tá bom? É por isso que ela vai trazendo isso para nós. A interação do educando com o grupo é fator primordial para que ocorra a aprendizagem, mas não é fator preponderante, mas para se estabelecer ali um prognóstico avaliativo, né? Então, o que ela está dizendo é o seguinte: a interação ela é primordial, só que não é fator preponderante para se adaptar ali, para se analisar, estabelecer um prognóstico avaliativo. Só a interação ela não é suficiente, tá? Então, a interação ela é primordial, sim, mas só a interação não. Então, ela não vai dar para traçar um prognóstico só com a interação entre os alunos. Então, é preciso que se faça a verificação dos resultados. E isso se dá a partir dos instrumentos, que é possível, então, a partir de testes, de provas, de inquirições, de observações, de autoavaliação, de avaliação cooperativa e de feedback constante e tudo mais. Perceba que aqui ela já está começando a apontar o que a gente depois, mais para frente, vai ver depois como os instrumentos. Então, ela traça o livro, né, ela organiza o livro a partir dessa perspectiva. Lá na parte um ainda, ela vai falar dos critérios de avaliação, lá pela página 65, no meu livro aqui, né, 65. Então, ela vai trazer esses critérios de avaliação, tá? E lá pela parte 2, lá pela página 87, ela já vai trazer o que a gente está chamando de instrumentos. E aí nos instrumentos, né, é muito interessante porque a Marinha adora cobrar essa coisa dos instrumentos, tá? Que a gente vai ver lá na parte 2. Eu até escrevi aqui no meu livro que é assim, cheiro de quadro técnico, tem cheiro de cobrança, né, do quadro técnico. Perguntar o que é conselho de classe, pré-teste, autoavaliação, avaliação cooperativa, observação, inquirição e relatório, né, que ela vai apresentando ali como instrumentos. Então, é justamente aquilo que a Marinha costuma cobrar. Ela coloca a definição e pergunta qual é o instrumento. Então, muita atenção, muita perspicácia, sagacidade nisso aí, tá, gente? Então, o professor precisa se convencer de que é um guia. Ele vai direcionar.
né, e não um carrasco. Gente, quantos professores se colocam, talvez você, né, esteja se colocando aí também como um grande carrasco ou carrasca do seu aluno, falando assim, ó, ah é? Deixa estar. No dia da prova a gente se encontra. Você vai ver só. Eu não faço isso. Não costumo dizer isso para vocês porque eu quero o bem de vocês. Eu não quero ser um carrasco aqui. Pelo contrário, eu quero ser um mediador, né? Alguém que traz o conhecimento. E aqui, né, a Ilza vai tocar no Carl Rogers, um grande humanista, né, um autor que é referência do humanismo, né? Vai dizer que ninguém jamais ensinou nada a ninguém. Então, o aluno é o agente da própria aprendizagem. Então, nenhum professor ele sabe tudo, né? Eu também não sei tudo, gente. Embora eu tenha muito conhecimento sobre o concurso da Marinha, sobre esse livro que a gente está trabalhando aqui, ele deve ser grato às perguntas. Muitas vezes o aluno faz uma pergunta para mim, me questiona sobre determinado assunto, e essa pergunta me coloca numa direção para eu trazer outros elementos para vocês, explicar de uma forma melhor. Então, assim, não deixem de fazer perguntas, tá bom? Porque essas perguntas nos levam a descobrir, né, respostas junto com vocês, tá bom? Então é importante que a gente não perca essa curiosidade ingênua, que se transforma em uma curiosidade epistemológica, segundo Paulo Freire, né? É importante que a gente estimule vocês a fazerem isso. Perguntem sempre. Não tenham dúvida, eu estou sempre disponível, tá bom? O acerto ele é importante, mas o fracasso também. O que ele está dizendo para nós aqui, nesse texto aqui? A autora, nesse texto, ela sinaliza para nós que errar também faz parte, né? O erro é fonte de aprendizagem. Então, precisamos tirar vantagem dos nossos erros. Lucchesi também vai apontar isso aí no seu livro lá, né, de avaliação de aprendizagem. Então, para isso é preciso estar livre para errar. Você precisa estar num ambiente que seja confortável, que o erro não seja penalizado, né, que seja assim estimulado, tá? Então, destaque os acertos dos seus alunos, mas também dê liberdade para ele refazer as respostas, para que ele possa repensar aquilo que ele está propondo, né, que ele possa se sentir num ambiente confortável, que ele possa errar. Então, só haverá progresso se o aluno vir, né, os resultados de seus esforços. Então, ele precisa encontrar ali o movimento. Então, essa semana eu recebi uma mensagem de um aluno assim, professor, eu não vou desistir, tá? Eu não vou desistir. Eu me sinto muito contente porque eu fui aprovado num concurso, vou ser chamado aqui no concurso do Rio de Janeiro. No entanto, para o concurso militar eu não estava preparado, mas eu estou feliz, porque eu acertei muito mais do que é, eu acertava comumente antes de entrar no mentorizar. Já vejo uma evolução. Então, esses erros que ela vai cometendo em cada prova ali, que ela foi cometendo, ela já não vai cometer de novo. Então, é importante ter essa noção, né, que isso te ajuda a ver como você está evoluindo. Então, a desaprovação constante é responsável muitas vezes pelo fracasso, né, e aí da evasão. Muitas das vezes o aluno ele se sente muito é, compelido a competir com o outro, e essa quantidade de erros não é estimulada, né, no sentido de aprimoramento, de melhoria, de crescimento, e aí o aluno vai e sai da escola. Né? E a escola ela tem muitas das vezes ela tem esse perfil, né? Ela acaba sendo desigual, né? Ela acaba repercutindo a desigualdade da sociedade porque ela não estimula o aluno a errar para que ele possa melhorar. Né? Acaba hierarquizando, então isso acaba contribuindo para o fracasso para a evasão escolar. Então, essas descobertas, né? Nenhum grande cientista ali fez suas descobertas sem antes ter fracassado, gente. O Thomas Edison também tem o histórico dele de ter errado várias vezes, centenas de vezes, até que um experimento deu certo. E aí você só precisa de um experimento que dê certo. Mas se você desiste, né, vai se desestimulando ali com aquela quantidade de erros ali, você não vai chegar ao tão fatídico dia. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto e a nossa aula. Eu lembro que eu fui reprovado no processo de seleção do mestrado. Eu tinha acabado de terminar ali a graduação e inventei de fazer o mestrado já engatando, né, uma coisa na outra. Estava preparado, passei na prova escrita, mas não passei na entrevista. Um dos professores me perguntou se eu tinha disponibilidade de tempo. Eu falei que, assim como eu fiz a graduação, eu teria tempo para fazer o mestrado. Isso é equivocado. Aqui uma dica, né? Assim, o mestrado, o doutorado, assim como a vida de concurseiro, vai demandar muito de você. E ele sabia que eu era militar, da ativa, e eu não ia ter tempo, porque ele me conheceu na graduação, sempre viajando muito, viajando muito. Então ele já, opa, botou gaivota e eu fui eliminado na prova, na seleção é, do mestrado. E aí isso fez com que eu entendesse o que eu estava errando, fui buscar ajuda, fui buscar melhoria de preparação, assim, no sentido de um projeto legal também. Fui tentar outros projetos, né, outros programas, enfim. E hoje eu estou fazendo doutorado, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo aqui eu já vou ter concluído o doutorado.
E como a vida é, né? Se a gente não errasse, eu teria estacionado lá. Agora, a grande diferença é se você desiste. Será que você vai desistir diante de um erro? Então, avaliar significa atribuir algum valor e não implica desvalorização. Você aplica, atribui um valor, né, dentro da tua apreciação qualitativa, mas não vai desvalorizar, né, um indivíduo. Né? Ele não vai menosprezar. Então, a Santana, a Ilza Martins Santana, vai propor um pacto com 11 pressupostos. Olha só que interessante, gente. Ela vai propor um pacto com 11 pressupostos. Elogiar o aluno, né, oralmente por escrito, não ridicularizar, né, o que não logrou êxito, incentivá-lo a buscar outros meios de estudo. O aluno e o professor tem que se manifestar ali, né, deve se manifestar gratidão, agradecendo-se mutuamente. Olha, obrigado pela sua pergunta. Olha, foi interessante, professor. Gostei dessa tua aula. Propiciar condições de alegria na realização das tarefas. É tão difícil a gente ter uma atividade que seja alegre, né? Outro dia eu recebi um feedback de uma aluna que falava assim: Poxa, professor, eu fico muito contente quando eu vejo que a aula é gravada por você, porque você sempre joga a gente para cima, sua aula sempre é animada. E é isso, né, gente? Essa vida de concurseiro já é tão difícil, né, para vocês aí, solitariamente, falando, né, de um modo tão triste, aí tá estudando, sofrendo, é, se abstendo ali de momentos importantes com a família. Então a gente tem que manter esse clima sim, tá? Em condições de alegria, que são importantes. Procurar ver e conhecer o aluno como um ser humano, enxergar sua essência, né? Não só a sua aparência. Muitas vezes a gente tem o efeito de Pigmalião, né? Efeito também de um estereótipo mesmo, né? Efeito Pigmalião, não, isso aí, ó, a família não presta, não tem condições. A mãe sempre está envolvida na droga, no bar, e às vezes acha que o aluno não vai conseguir. Né? Então a gente não enxerga ali a essência, né? E sim a aparência. Aquilo que está ali exposto. Muitas vezes o aluno tem muita força interna, vontade de crescer, desejo mesmo de crescer. Então, deficientes podem aprender. E aqui, gente, é o que está escrito no texto dela, tá? Pessoas com deficiência seria o termo mais correto. Né? Então, ela vai dizer que esse aqui é o texto da Santana, não o que eu penso e o que a gente acha. Tá? Apesar da limitação física, ela usa, até porque esse texto está um pouco desatualizado. Né? Então, pessoas com deficiência, né, podem aprender sim, apesar da limitação física. O sorriso, as palavras de amor melhoram as crianças. Às vezes a gente só quer um sorriso. Né? É tão importante a gente melhorar a relação, né, com os nossos alunos, às vezes abraçar. Eu tenho muito isso, né? Então, quando eu dou aula para as crianças, né, no projeto social lá do meu quartel, eu gosto muito de trabalhar essa questão do afeto, né? Porque uma criança criada com crítica ou mentiras, ela também vai ser negativamente crítica e mentirosa. Então, o comportamento da criança vai ser o reflexo desse lar e da escola. Muitas das vezes, gente, o afeto que a criança tem é só na escola. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem que melhorar essa relação, tá? Então não há criança problema e há paz, há situações, há contextos de problema. Ela vai sinalizando isso pra gente. Fechando aí os 11 pressupostos, vai dizer que o mestre inteligente educa com amor. Olha Paulo Freire aqui na história, né? O tolo implanta a revolta com reclamações. Então fica ali reclamando e isso vai implantando, vai fomentando a revolta entre os alunos. Então, isso é muito importante para a gente poder pensar também, tá? Outra coisa importante para a gente poder pensar aqui é que não é a perfeição dos trabalhos, e sim a satisfação da consciência. Não é o trabalho perfeito, e sim satisfação da consciência do dever cumprido, né? Da atividade concluída. E assim a gente fecha a nossa atividade concluída aqui, essa nossa segunda aula aqui, o nosso segundo vídeo, que você com certeza, né, teve aí a tranquilidade de entender um pouco mais sobre esse livro, tá? Então a gente vai seguir falando sobre Ilza Martins Santana, sobre esse livro na aula 3, e a gente vai dando continuidade daqui. Foi um prazer ter você conosco. Continue estudando, não deixe de consultar o livro também. Lembrando que a prova da Marinha ela é muito literal, ela é ipsiliteri. Ela vai buscar na essência, às vezes naquilo que, não que eu tenha deixado escapar, pelo contrário, eu estou abordando todo o livro, mas aquilo que de repente passou aqui, né, por você de modo despretensioso, de modo desatento, a Marinha vai lá no calcanhar de Aquiles, mas conhecendo bem esse conteúdo, a partir do que a gente está trabalhando aqui com vocês vão manobrar muito bem na hora da prova. Eu tenho certeza disso, fico muito contente que você chegou até aqui. Continue firme, descanse, beba uma água, respire e volte com mais força. Lembre-se do seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. Essa é uma expressão bem interessante que vai fazer com que você pense: tá difícil? Tá, mas vai valer a pena. Eu tenho certeza. Tchau, tchau, gente.